Vamos entrar então aqui em vícios emocionais. Pode soltar aqui para mim na tela o primeiro slide. Quando nós falamos sobre vícios emocionais, o que são vícios emocionais? Pode passar. São padrões repetitivos de sentimentos e reações, dos quais a pessoa se torna dependente, mesmo que sejam prejudiciais. Porque ela já se acostumou a obter algum tipo de recompensa emocional com eles. Se estiver muito difícil entender, pode passar para o próximo slide de uma forma resumida. Vícios emocionais são emoções que aprisionam, mas que a pessoa insiste em sentir, porque já se acostumou com elas. Olha isso. São emoções que aprisionam, mas a gente já se acostumou. Já está tudo bem, sempre foi assim. A Janaína falou, 3 anos, vivendo um inferno no relacionamento, mas ela tinha se acostumado. Sempre foi assim, e ela não sabia viver de uma forma diferente. E isso são vícios emocionais. Não é difícil tirar uma pessoa do Egito. O difícil é tirar o Egito de dentro de uma pessoa. A fase de maior causa de vícios emocionais é na infância e na adolescência. E a infância é um chão que se pisa a vida inteira. A vida toda. A adulta que somos hoje é o fruto da criança que fomos ontem. Freud dizia, a voz do inconsciente é sutil, mas ela não descansa até ser ouvida. Ela está aí. A criança que foi abusada, a criança que foi maltratada, a criança que foi violentada, está gritando. Está no inconsciente, mas ela está gritando e ela vai gritar até ser ouvida. O que não se fala molda aquilo que se é. O vício emocional é a necessidade quase compulsiva de reviver sentimentos que se tornaram comuns em sua vida, que parece fazer parte de quem você é. Olha isso, da sua própria identidade. É uma necessidade, uma compulsividade de reviver esses sentimentos, reviver, e você fala assim, eu sou isso. Eu sou essa pessoa triste. Eu sou essa pessoa rancorosa. Eu sou essa pessoa medrosa. Você viveu tanto, que deturpou a sua identidade. Você sente emoções tão profundas e repetitivas que te trazem a estranha relação de identidade e pertencimento. É aquela pessoa que viveu, talvez num lar, com brigas, com confusões, com violência, e aquilo era tão parte dela, e ela era tão real, era tão normal, aquilo para ela era tão comum, né? Normal não, era tão comum, que quando ela está nesse lugar de paz, de alegria, ela se auto-sabota, para voltar a viver o que ela sempre viveu. Vocês estão entendendo? Existem vários vícios emocionais, e nós não teremos tempo para citar todos aqui. Lembra que eu disse que é uma jornada? Amém? É uma jornada que nós estamos juntas caminhando. E aí eu fui pesquisar 5 tipos de vícios emocionais que são mais comuns na vida das mulheres. Mas eu quero explicar, antes de iniciar falando desses 5 tipos, o que acontece de forma hormonal em nós. Existem 2 hormônios frequentemente envolvidos nesses vícios. Primeiro é a dopamina e o cortisol. A dopamina é o hormônio do prazer e da recompensa. E o cortisol é o hormônio do estresse. A função da dopamina no nosso organismo, ela é liberada quando sentimos prazer, satisfação e recompensa. Quando a gente compra algo na Amazon e a caixa da Amazon chega em casa. Dopamina é liberada. Você chega lá na sua casa, você vê caixas e caixas. Dopamina, 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 dopamina. É um sentimento bom, amém? Quando você vai numa loja, você não olha preço de nada, você compra. Ai, que delícia, que prazer, que alegria, né? Isso está sendo liberado no seu organismo. Quando você come um chocolate, a sua comida favorita, quando você recebe elogios, um reconhecimento no trabalho, algo novo que você compra, recebe curtidas e comentários positivos no Instagram.
Quem é que posta uma foto, passa 5 minutos, você já entra para ver se alguém curtiu, quem viu a sua foto, se tem algum comentário. E aí quando você vê que as pessoas gostaram do que você postou, dopamina, dopamina, te traz alegria, te traz prazer. Ouvir uma música que você gosta, praticar um hobby. Agora, no vício emocional, ela é liberada cada vez que a pessoa repete o comportamento, positivo ou negativo. E aí que mora o perigo. Que a faz sentir-se bem emocionalmente, como buscar aprovação ou procurar um conflito. A dopamina, ela reforça esse hábito. Exemplo, uma pessoa sente prazer ao ser elogiada constantemente. E aí ela passa a buscar aprovação em todas as situações. Ela vai fazer o que for preciso para ser elogiada. Porque quanto mais elogio, mais dopamina sendo liberada no seu organismo. O vício das redes sociais, como eu disse, chega a notificação, recebe curtida, dopamina. Por quê? Recompensa. Eu fiz algo, estou esperando a recompensa. Eu fiz algo, estou esperando a recompensa. Um outro exemplo, procurar por relacionamentos dramáticos, brigas, conflitos, podem gerar excitação e adrenalina, seguidos de dopamina. Tá uma paz na sua casa. Você não tem o porquê brigar com seu marido, mas você arruma uma coisa para brigar com ele. A meia suja que ele deixou no sofá. É só pegar e pôr para lavar. Mas o vício emocional te faz pegar aquela meia, esfregar no nariz dele e xingar ele de todas as gerações possíveis. Só para que ele te agrida e você se sinta coitadinha. E a dopamina é liberada e você ali está sendo alimentada no seu próprio vício. Outro exemplo é quando você ajuda o próximo. Quem aqui se sente feliz quando você ajuda alguém? Não é? A gente faz algo por alguém, dopamina. Vocês estão entendendo que é tanto algo bom quanto algo ruim? É um hormônio que é liberado em nós. No vício emocional acontece exatamente assim, é um ciclo. Acontece o estímulo, uma emoção negativa ou positiva, que gera um comportamento de vício. É um vício emocional que é alimentado, um alívio momentâneo acontece, a dopamina é liberada e reforça o padrão da repetição daquela atitude, daquele comportamento. Vocês estão me entendendo? Dopamina, ok? Aí vem o cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol é liberado em situações que causam um alerta, algum tipo de ameaça, algum tipo de tensão. E ele prepara o corpo para lutar, para fugir. O cortisol é algo também que é liberado, que nos ajuda a não nos lançarmos diante do precipício. Porque quando você está diante do precipício e você olha lá para baixo, hormônio cortisol é liberado, você fala, não, eu não vou me lançar. Vocês estão entendendo? Pode ser algo bom para nós, nos protege. Quando você acorda atrasado, sai correndo para cumprir um compromisso, cortisol é liberado. 5 minutos para sair de casa, você já acorda daquele jeito. Cortisol, 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 cortisol. Estresse, estresse, estresse. É liberado. Quando você tem prazos apertados no trabalho, discussões familiares, no trabalho, no relacionamento. Quando você recebe crítica ou um feedback negativo, quando você sente medo, ansiedade. Assiste uma notícia ruim ou se preocupa com problemas futuros, o cortisol está sendo liberado no seu organismo. É bom, ok? Mas no vício emocional, algumas pessoas se acostumam a viver sob tensão constante e inconscientemente buscam situações de estresse para sentir-se vivas ou obter atenção, reforçando padrões de drama e conflito. É o exemplo que eu trouxe aqui de um casamento. A pessoa, ela causa confusão, porque podem ser liberados os dois hormônios, amém? Tem situações que é só dopamina, tem situações que é só cortisol, tem situações que são os dois hormônios. E isso causa esse vício emocional. Alguém que constantemente entra em discussão para sentir o controle e experimenta picos de cortisol, ela vai fazer de tudo para que esse comportamento se repita. A pessoa que é vítima crônica, sente que o mundo está sempre contra ela,
Tá todo mundo contra ela. É a coitadinha. Cortisol liberado. E ela faz de tudo para se auto-sabotar. Que é um dos vícios emocionais que nós vamos falar daqui a pouquinho. Em geral, a dopamina e o cortisol são hormônios, não são hormônios ruins. O problema é que quando são liberados de forma descontrolada, causado por fraturas abertas que geram vícios. Vocês estão entendendo até aqui? Vamos agora entrar nos 5 vícios emocionais mais comuns entre as mulheres. Eu vou falar sobre a causa, sobre os sinais e sobre a consequência. Pode passar. Primeiro, necessidade constante de aprovação. Vai ver aí se você se identifica. Você depende do reconhecimento, validação ou elogio de outros para sentir valor próprio. Mede o seu valor pelo que os outros pensam e isso pode virar um ciclo. Em forma geral, todo ser humano tem a necessidade emocional de amor, aceitação, valorização e reconhecimento. Todo mundo. E segurança, ok? Todo ser humano carece disso. Amor, atenção, segurança, reconhecimento. Mas existem pessoas que são viciadas em aprovação. Essas pessoas que são viciadas, a causa é que quando elas eram crianças, o amor foi condicionado. Você só era elogiada por seus pais quando tirava boas notas. Quando fazia algo correto. Quando as notas eram ruins ou quando você errava, os seus pais te desprezavam. Os seus pais te rejeitavam. Então, naquele momento em que você recebia um elogio, a dopamina era liberada, o prazer da recompensa era liberado e aquilo era bom. Só que aí, quando vinha a rejeição, você terminou um relacionamento, ouviu que ninguém mais iria te querer, dopamina liberada, cortisol liberado. Os sinais que causaram em você. Você tem medo de desagradar as pessoas. Quem tem dificuldade aqui de dizer não? Levanta a mão. É um vício emocional que você carrega. Você busca aprovação. Muitas vezes você se sabota em não dizer não. Você se prejudica a si mesmo em não conseguir dizer não. Diz sim aqui, sim aqui, sim aqui, sim aqui, se complica com todo mundo, mas assim, eu não quero que ninguém me rejeite. Eu não quero que ninguém me abandone, porque eu fui abandonada quando criança, porque eu fui rejeitada quando criança. Então, para muitas vezes não viver, eu vou dizer sim para todo mundo, para que todo mundo me ame. E não tem como viver assim, gente. Não tem como. Há necessário sim, há necessário não. Amém? Você tem dificuldade também, você tem uma busca constante por elogios. E tem ansiedade com críticas. Você faz tudo para ser elogiado. E se alguém criticar a cor do seu batom, ai, é o fim. Vou morrer. Porque alguém diz que o meu batom não é bonito. Aí ela volta para esse lugar de necessidade de ser aprovada. Qual é a consequência desse vício na sua vida? Você perde a sua autenticidade. Você aceita trabalhos e tarefas que não gosta, só para se sentir aceita. Você faz coisas, você come coisas que não gostam. Gente, eu não gosto de tomate. Eu gosto do molho, mas do tomate eu não gosto. É engraçado que quando as pessoas me chamam para jantar, pastora, o que vocês não comem? Eu falo tomate. Eu não vou comer tomate na sua casa. Vinagrete, não. Mas tem gente que vai comer o tomate só para agradar o outro. Vai estar por dentro sangrando. Quem gosta de tomate, glória a Deus pela sua vida. Mas ela não pode ser rejeitada. Aí ela chega no esgotamento emocional, se envolve em relacionamentos abusivos, aceita ser desrespeitada para não perder a aprovação e vive se comparando com outras pessoas. Você nunca é suficiente. Então, o primeiro vício é essa necessidade constante de aprovação. O segundo, autossabotagem. Pode passar. Quando uma pessoa atua contra os próprios objetivos ou interesses, de forma consciente ou inconsciente,
impedindo o seu sucesso, bem-estar ou felicidade. Você luta contra você mesma. Você é a sua maior inimiga. A pessoa que tem esse vício da autossabotagem, ela luta contra ela o tempo inteiro. Crenças limitantes. Você não se sente capaz de chegar a cargos altos. Você está lá, crescendo na empresa. Vai vir aquele cargo alto, você olha assim, não, mas eu não me sinto capaz. Eu olho para as pessoas ao meu lado, todo mundo é melhor do que eu. E aí você retrocede, você não avança. Você chega até um teto e você volta. Você se autossabota. O medo, você tem medo do sucesso, mas você também tem medo do fracasso. E por você ter medo do fracasso, você nem tenta. Você nem inicia. Ah, mas eu vou fracassar. Quem disse? O medo do fracasso te paralisa. O medo do sucesso. E se eu chegar lá, o que vão pensar de mim? E se eu chegar com essa bolsa da Gucci na igreja, o que vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Então não, eu tenho que ser humilde. Não, eu não posso sonhar grande. Quem esteve aqui no culto de domingo? Sonhe grandes sonhos. Deus te deu sonhos, minha irmã, então sonhe, realize os seus sonhos. Amém? Pode aplaudir mesmo, ajuda a Fernanda aqui, ó. Experiências de humilhação, a causa da autossabotagem, talvez falar em público, na escola, na igreja, ser motivo de risadas. Não, e se as pessoas rirem de mim? Né? Falar em público, na verdade, é um dos maiores medos de qualquer ser humano, né? Você acha que é fácil estar aqui falando para você? Não. Anos de treinamento. Mas a pessoa, ela olha aquilo, ela fala assim, não, eu não posso. Eu posso ser motivo de piada. Isso são as causas da autossabotagem. Os sinais. Quais são os sinais de uma pessoa que autossabota? Ela é procrastinadora. Vou até beber água, peraí. Sabe o que é uma procrastinadora? Ela busca o alívio imediato. Porque ela não quer enfrentar a pressão. A pessoa, ela começa, ela não termina nada que começa. E quando começa? Não é verdade? Sempre deixa para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu dobro essa roupa, amanhã eu lavo amanhã. E a vida dela tá assim, ó. Amanhã. É sempre amanhã. E o amanhã nunca chega. Porque ela está procrastinando, ela está autossabotando. E essa procrastinação é um vício. Ela está sendo alimentada pelo vício. Deixa tarefas importantes para depois e nunca finaliza projetos. Porque nunca está bom o suficiente. Desiste bem pertinho de alcançar algo. Cria obstáculos para si. E é autocrítica severa. Cobra perfeição. Você que acha, não, pastor, eu tenho uma qualidade, eu sou perfeccionista. Não, você está se sabotando. Mesmo que não esteja perfeito, faça. Porque você vai se aperfeiçoando com o tempo. Às vezes você está esperando ser tão perfeita, tão maravilhosa, e você não sai do lugar. Você não avança na vida, você está parada, paralisada. Esperando a perfeição. É igual quando a pessoa diz assim, eu estou no mundo, quando eu deixar de beber, quando eu deixar de fumar, quando eu deixar de me prostituir, eu vou para a igreja. Quando que isso acontece? Nunca. A pessoa vem como está, e aí Deus vai limpando. Amém? Quais são as consequências da pessoa que autossabota? Ela tem uma estagnação na vida pessoal. Perde oportunidades profissionais. Ela é frustrada. Você é frustrada com a sua vida? Você é frustrada com o seu casamento? Você é frustrada da mãe que você se tornou? Você olha para a vida dos seus filhos e fala assim, que mãe que eu fui para eles? Talvez a mesma mãe que você teve, a qual você disse que nunca seria. E aí você olha os frutos e isso te frustra.
E ela tem uma baixa autoestima gravíssima. Tudo isso, esse ciclo de procrastinação, de autossabotagem, a dopamina é liberada. Por isso que você volta. Por isso que você retrocede. E eu falo que eu vivia isso, autossabotagem. Vocês sabem que eu fiz o curso da Bethel e no último minuto eu quis desistir. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Eu tinha as 3, 4 semanas de matéria para fazer em 2 dias. Eu falei para o Jason, eu não vou conseguir de novo me formar, eu não vou conseguir de novo finalizar algo que eu comecei. E aí, sabe o que eu falava para mim? Tá tudo bem, eu já fiz mais do que em outros momentos. Eu já cheguei mais longe do que em outros momentos. Gente, eu estudei a minha vida toda inglês. Nunca falei inglês. Vocês estão entendendo? No Brasil, desde que eu me entendo por gente, estudava inglês. E eu só aprendi I would you like, que nunca usei aqui. Verb to be, I would you like. Mas por quê? Porque eu nunca finalizei curso nenhum, eu sempre ficava no básico. Eu não saía do básico. E eu achava que já estava fazendo muita coisa. Porque as pessoas que estavam ao meu redor, nem no básico estavam. Vocês estão entendendo? A gente acaba se medindo pelo básico. Me entenda essa palavra. Mediocridade é você estar na média. E aí você fala assim, mas eu já estou um pouquinho a mais de quem cresceu comigo. Eu já tenho um pouquinho a mais dos meus irmãos. Tá bom aqui, medíocre. Vida medíocre, vida mediana. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Não é isso. Então a autossabotagem, ela tem matado muitas pessoas. E você talvez não tinha percebido até hoje. Então são sintomas, causas e consequências a qual você precisa analisar na sua vida. Próximo. O hormônio também liberado na autossabotagem é a dopamina, é o prazer. Vícios em relacionamentos tóxicos. Quando uma pessoa repete padrões de relações abusivas ou prejudiciais, mesmo sabendo que são nocivos, por sentir dependência emocional ou medo de ficar sozinha. Olha aí. É um ciclo de se envolver com pessoas ou situações que a machucam, mas das quais a pessoa não consegue se afastar. Uau! Qual é a causa desse vício emocional? Primeiro, uma falta de referência saudável. Você cresceu vendo seu pai maltratar sua mãe. Isso se tornou comum para você. Não é normal, mas é comum. E sabe a questão do vício? O vício é como você tem uma fechadura e uma chave. E você tem um imã na fechadura, vai atrair a chave. Vai atrair a chave, vai atrair a chave. E aí você entra em um relacionamento a qual você foi abusada, você foi violentada, verbal ou não verbal. E aí você olha aquilo tudo, o exemplo da Janaína. Eu nem percebia que eu estava num relacionamento abusivo. Glória a Deus pela vida do Leandro e pelo plano que Deus tinha na vida dela. Só errou na primeira. Mas tem mulheres, já é o meu 5º casamento, pastora. E eu vivo a mesma coisa que eu vivo no primeiro. Porque você procura alguém que vai alimentar o seu vício. Você procura... Ai, homem é tudo igual, mentira. Isso é uma mentira. É que você procura alguém que vai alimentar o seu vício. Então você procura o cafajeste, você procura o abusador, você procura o agressor, você procura e você atrai isso para a sua vida. Mas por que isso, pastora? Porque quando eu era criança era a referência que eu tinha. O meu pai era o agressor e a minha mãe era ali. Só sofria. Só aceitava. Então é isso que eu tenho para minha vida. Essa é a referência que eu tenho. E isso está alimentando um vício. Carência afetiva também. Ausência emocional ou física dos pais. Medo de abandono, ter sido deixado ou rejeitada por alguém importante. Gente, é tudo pai e mãe. É tudo pai e mãe. 70%, 80%. Não é? Eu achei fantástico. Semana passada, quem estava aqui, a pastora Cris, trouxe um testemunho que eu falei, uau. Até a gente fazendo certo, muitas vezes a gente erra. Depois, se você não entender, vai assistir o da semana passada. Eu fiquei pensando nisso a semana inteira. O pai dela quis fazer um elogio para ela que gerou uma fratura emocional nela.
comparando ela com o irmão. Quis dizer que ela era inteligente, não, esforçada, mas chamou o irmão de inteligente. E aí ela achou que ela não era inteligente. E se eu não sou inteligente, eu sou burra. Vocês estão entendendo? O pai dela não falou que ela era burra. Ela pensou. E durante muito tempo, isso foi gerado no coração dela. Até a gente não querendo errar, mas muitas vezes a gente acaba errando. É um ciclo de se envolver com pessoas ou situações que nos machucam. E a pessoa não consegue se afastar porque é viciante. Ela é atraída. Meu Deus, mas de novo nas drogas. É um vício, voltou para as drogas. Ela foi atraída porque aquele vício está dentro dela. E se ela não for limpa, aquele vício vai atrair ela para de novo nessa situação. Causa. Sinais: repetir relações abusivas, sentir dificuldade de ficar sozinha e tolerar o desrespeito. A gente vê histórias, a mulher é abusada, é agredida, é maltratada, chama a polícia, faz aquele escarcéu, vizinhança aparece, só no Brasil, aqui não, né? Aqui se chamar a polícia vai todo mundo preso, né? Faz aquele escarcéu, no dia seguinte, a mulher está lá ainda com o marido. Aí todo mundo olha, mas como? Porque aquele homem alimenta um vício emocional. Ela não consegue ficar longe, mesmo sofrendo, mesmo sendo abusada. Vocês estão me entendendo, mulheres? E está escondido, ninguém consegue ver. A minha oração agora, eu falei, Espírito Santo, me dê olhos biônicos para que eu possa ver o que está no coração de cada mulher nessa noite. Aquilo que não é visto, que possa ser visto pelo Senhor. Que possa ser visto por você, porque se eu não tenho consciência, eu não consigo buscar cura. Precisa trazer a consciência. O que causa esses relacionamentos abusivos? Perda de identidade, eu não sei mais quem eu sou. Eu sou mesmo um capacho, eu sou mesmo essa mulher inútil que ele diz que eu sou. Eu sou mesmo essa mulher, né, infrutífera. A mulher não consegue gerar filhos. Você é seca. E por que talvez esse homem age desse jeito? Porque uma vítima gera outras vítimas. Talvez ele também teve um lar desestruturado, a qual você acuando alimenta o vício que há nele. E é um viciado alimentando o outro. Até que o vício seja rompido. Até que o padrão de comportamento seja rompido. Eu amo falar, gente, eu estou tão confortável em falar sobre isso. Me encontrei. Eu sei de onde eu vim. Eu sei do que Deus fez na minha vida. E não foi da noite para o dia, foram anos. Anos de busca, anos de entrega, anos de falar, Senhor, eu preciso de cura, eu preciso de cura, eu preciso de libertação. Eu não quero agir dessa forma, por que toda vez eu volto aqui? Por que eu me auto-saboto? Por que eu atraio pessoas que me fazem sofrer? O hormônio liberado aqui é o cortisol. Próximo, quarto. Comparação constante. Quando uma pessoa mede o seu valor, sucesso ou felicidade, comparando-se continuamente com os outros, em vez de concentrar em si mesma. Talvez começou lá na sua casa. Esse filho é melhor que esse filho, que é melhor que esse filho. Ah, você é um burro, você é uma burra. Tá vendo seu irmão? Tá vendo? Recebe a mesma mesada, você gasta tudo. Tá vendo sua irmã? Aí você olha e fala assim, nossa, realmente, eu não sirvo para administrar. Realmente eu sou incapaz. A comparação. Quando uma pessoa mede o seu valor, sucesso ou felicidade, comparando-se com o outro. Padrões irreais da mídia. Gente, existe Photoshop, amém? Toda mulher, uma revelação revelada. Toda mulher tem celulite. Toda mulher tem marquinhas, estrias. Toda mulher tem. Aí você olha aquela mulher, uau, que linda. Photoshop. A máscara lá do Instagram, como é que chama?
Os filtros. Gente, eu fiz hoje uma gravação, eu estava sem maquiagem. Pus um filtro, fiquei linda. E aí, talvez você me olhe lá, nossa, pastora, olha, maquiada, 9 horas da manhã. Não, é filtro, gente. E aí você olha para você toda descabelada, com criança, aquela coisa toda, cheirando cebola, fazendo comida, e você fala, nossa, a vida dela é melhor que a minha. Não é assim? E a gente se compara sempre com o outro, com a outra. Sinais, sente inveja ou se sente inferior, mede o seu valor pela vida do outro e está sempre insatisfeita com a própria vida. Qual é a consequência desse vício? É a ansiedade. Preocupação constante com a aparência e status, depressão, sentir que nunca é suficiente, dificuldade de celebrar conquistas. Você minimiza suas próprias vitórias. Conhece alguém assim? Sempre do outro é a celebração, uau. Aí você fala para a pessoa assim, você tirou 10. Ah não, não fiz mais que minha obrigação. Peraí, você tirou 10 A, B, mais, plus. Não, mas é normal. A pessoa não consegue se celebrar. Ela não consegue se aplaudir. Ela olha para a vida do outro e fala assim, uau, a vida dele é fantástica, a minha é uma desgraça. Porque ela tem comparações irreais. O hormônio liberado é o cortisol também. E por último, vitimização crônica. Quando uma pessoa se coloca constantemente no papel de vítima, acreditando que os problemas e injustiça da vida são sempre causados por outros e não por suas próprias escolhas. E vive dizendo, a culpa é do outro, em vez de assumir responsabilidades pela própria vida. Conhece alguém assim? Ah, conheço, pastor. Todo dia que eu me olho no espelho. A culpa é sempre do marido. A culpa é do pastor, a culpa é do líder, a culpa é do Trump, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do governo, a culpa é do cachorro que passou e fez cocô e se pisou depois. A culpa é sempre do outro. Você não tem autorresponsabilidade pelas suas decisões. Eu brinco falando assim, minha irmã, casou com o Shrek, apaga o fogo agora. Oxe, casou com o dragão, apaga o fogo. Tô pensando no Shrek. Troquei. Você casou com o dragão, apaga o fogo dele. Vai orar, vai jejuar. Casou com o Shrek, com o ogro, seja você a princesa para moldar esse ogro. Seja autorresponsável pelas suas escolhas. Pare de culpar os outros. E por que você é assim? Pastora, eu não quero ser assim, mas eu sou assim, por quê? A causa. Você cresceu em um ambiente punitivo. Castigos frequentes. Injustiça recorrente quando criança. Você tinha somente o reforço da atenção quando você estava doente ou triste. A minha mãe é a caçula. Eu esqueço quantos, sei lá, tem uns 14 irmãos, minha mãe. Muita gente da família dela. E ela era a caçula. E ela dizia que a minha avó só dava atenção para ela quando ela estava doente. Ela só sentia o carinho, o amor da minha avó quando ela estava doente. E ela disse que às vezes ela fingia estar doente para receber a atenção da mãe. E aí eu entendi por que a minha mãe não consegue abraçar. Eu não lembro da minha mãe dizer eu te amo para mim. Eu não lembro de situações de carinho da minha mãe, porque ela nunca recebeu da mãe dela. E durante muito tempo, por não receber o carinho a qual todo ser humano necessita, eu me achava rejeitada. Minha mãe casou grávida com meu pai, eu cheguei primeiro no altar antes dela. E ela brincava dizendo que cada filho foi um susto, que ninguém foi projetado, programado. E eu falava assim, eu não fui programada pela minha mãe, eu fui rejeitada. E ela demonstrava isso porque ela não me amava. Vocês estão me entendendo? E eu cresci com isso. Sinais. Culpam outros por tudo, sensação de justiça, espera que a solução sempre venha de fora. Consequências. Falta de responsabilidade pessoal. Não busca soluções para os problemas. Espera que todo mundo resolva a sua vida.
relacionamentos desgastados, cansa pessoas próximas com queixas constantes. Sabe a mulher rixosa? Marido não aguenta mais você falar. A sua amiga não aguenta mais você falar da mesma coisa. 10 anos você falando da mesma coisa, você reclamando da mesma coisa. Ninguém mais aguenta. Mas essa reclamação alimenta um vício em você. Então você precisa reclamar. Conhece pessoas que assim, sempre tá falando que não tem dinheiro? A pessoa tá lá, andando de carrão, casona, viajando. Ei, meu irmão, como é que tá a vida? Não, tá fácil não. Imagina se tivesse, né? Por quê? Ela foi condicionada a uma mentalidade de escassez, a dizer que ela nunca tem dinheiro. E isso a torna humilde. E isso é um vício que alimenta hormônios que são liberados dentro dela, que alimentam. Então, por mais que ela tenha, ela sempre vai dizer que não tem. Por mais que a vida tá boa, ela sempre vai dizer que não tá boa. E aí você vive uma inverdade, você vive uma mentira. E você fala, por que que eu faço isso? Por que que eu sempre volto? E me desculpe a palavra, comer o cocô do cachorro. Por que que eu sempre volto nessa posição? Por que que eu sempre volto nessa angústia? Existe uma raiz, mulher. Existe uma fratura. Como que eu curo então, pastor? Pelo amor de Deus, já está dando a hora, tem que ir embora. Como que eu curo então? Eu já reconheci que eu tenho uns 25 fraturas emocionais na minha vida. Tem mais um pouquinho depois que eu coloquei. Eu entendi, pastora, que eu alimento vícios, sim. Eu me relaciono com pessoas que alimentam os meus vícios. Eu me auto-saboto, eu sou procrastinadora, eu sou limitada. E agora? Reconheci, tive consciência. O que eu faço? Quem quer saber? Ah, não, só 2 pessoas querem saber. Eu não vou falar, vamos embora, vamos encerrar o culto aqui. O que eu faço para vencer as fraturas emocionais e os vícios emocionais? Pode passar. Reconhecer e confessar. Diga comigo, reconhecer e confessar. Tiago 5,16 diz, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu preciso admitir diante de Deus essas fraturas. E diante de pessoas confiáveis que existem vícios na minha vida sem me culpar. Sem achar que a pessoa vai olhar para mim de forma diferente, com pena, com dó, com tristeza. Ai, o que ela vai pensar de mim? Sem culpa, você vai dizer, eu tenho esse vício, eu faço isso. Eu sou atraída mesmo por homens abusadores. Eu faço isso com os meus filhos. Hoje eu que abuso emocionalmente, me dá prazer. Ver os meus filhos chorando. Tem mãe que grita até o filho chorar. E aí você fala assim, agora eu estou no controle. Te dá prazer ver o seu filho sofrendo. Então eu preciso confessar, reconhecer e confessar. Depois, gente, eu preciso renovar a minha mente. Romanos 12 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso o quê? Lembra da crença? Aonde que a crença começa? No pensamento, na mente. Então eu preciso substituir esses pensamentos destrutivos, essas crenças limitantes, pelas palavras de verdade e as promessas de Deus para a minha vida. Aquilo que você não aprendeu da sua mãe e do seu pai, você aprende de Cristo. Aquilo que você não teve da sua mãe e do seu pai, você recebe de Cristo. E a gente começa a parar de culpar o outro por aquilo que fazemos, porque hoje nós somos novas criaturas. Pode aplaudir mesmo. A gente sabe hoje, agora, como comunicar crenças novas. Renovando a nossa mente. Terceiro, praticar o perdão. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Liberar mágoas, ressentimentos ou culpas.
tanto de outros quanto de si. Pois rancor reforça o vício. A raiva reforça o vício. A vitimização, a amargura reforça esses vícios. E como é que eu sei que eu perdoei? Sabe quando você tem um machucado no seu corpo? Você acabou de ralar, está todo ralado, está ali, fratura exposta. Se você pôr o dedo, não vai doer? A gente grita. E quando está inflamado e a gente vai no médico, a primeira coisa que o médico faz é o quê? Raspagem. Antes dele colocar a atadura, ele faz uma raspagem para tirar aquele pus. Tem muita gente com band-aid nas emoções, mas está cheio de pus ainda. Eu sei que eu sou curada quando eu toco na ferida e não me dói mais. Quando eu lembro da situação de abuso, de confronto, e é uma lembrança, é um testemunho. Vocês perceberam que nenhuma delas chorou lembrando? Você chora quando você se lembra? Então você não foi curado. Então você não perdoou. Você sabe que você perdoou a pessoa quando você deseja realmente o bem para a vida dela. Eu perdoei a amante do meu pai depois de 20 anos. Já tinha perdoado. Eu achava que tinha perdoado. Perdoei ela, mas bom fim não terás. Vai sofrer tudo que fez a minha mãe sofrer. Era isso que eu achava. Crente, eu achava. Eu estava certa. Não é? Aqui a gente faz, aqui a gente paga. Até que um dia o Espírito Santo me falou assim, aqui nos Estados Unidos, tem alguém? Eu perguntei, não foi ele que falou não, eu perguntei, ô papai, eu sou tão boazinha, eu sou tão bonitinha, faço tudo tão certinho, Senhor. Tem alguém ainda que eu preciso perdoar, que me feriu? E aí me veio um nome. Isso em um momento de oração, e na hora que veio esse nome eu falei assim, tem mais algum outro? Pode pular essa? Porque foi a pessoa que foi amante do meu pai, que fez a minha mãe sofrer, que o casamento dos meus pais foram destruídos, que me fez sofrer muito. E aí Deus me fez mandar uma mensagem para ela. Sabe para quê, gente? Liberar a vida sentimental dela. E o Espírito Santo falou, não é sobre você, é sobre ela. Você já tem sua família, você é pastora, você tem uma vida. E ela? E aí eu consigo dizer que eu perdoei quando eu olho para essa pessoa que me feriu e falo assim, eu quero que você seja feliz. Eu quero que você viva bem. E eu vou fazer, se for necessário fazer algo, eu vou fazer algo por você. Você sabe que você perdoou o seu pai? Não é dizendo assim, eu perdoei meu pai, mas ele está longe. Eu não falo com ele mesmo. Não. É claro que a gente não precisa conviver. Mas será que você deseja a alegria do seu pai? Será que você deseja a alegria da sua mãe? Ou você ainda olha e fala assim, eles vão pagar tudo que me fizeram. E por último, eu preciso buscar apoio. Provérbios 27:17 diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Nós precisamos de apoio, mulheres. Em 2 cultos não dá para curar todas as fraturas emocionais da sua vida. Hã? Não, fraturas emocionais. Vou falar, calma. Foi tão interessante que quando Deus nos deu esse tema, nós nunca fizemos isso, 2 shines seguidos com esse tema, né? Na Global agora surgiu um novo curso chamado Gestão Emocional. Pode aplaudir mesmo, gente. Quando eu estava ali vendo a conferência Gestão Emocional, meu Deus, vai ser a continuação daquilo que a gente vai iniciar. Então eu quero te convocar a fazer esse curso. Nós vamos abrir 2 turmas. Nós, pastoras, vamos ministrar. E se você que reconhece, fala, pastora, eu preciso de ajuda. Eu não estou dando conta sozinha. Nós vamos ter 10 semanas para estar ao seu lado. Nós vamos estar 10 semanas juntas, chorando juntas, sendo curadas juntas. Eu amo falar de gestão emocional, porque toda vez eu sou curada em alguma coisa, a qual eu não percebia, não sabia. Aí eu estou lá, não, eu estou chorando, não, é porque Deus está me curando também. Então eu quero te convidar, no final aqui do culto, a pastora Cris vai estar ali, a pastora Lê, as pastoras vão estar ali para te ajudar. E que você divulgue esse curso para a igreja.
Porque tem muitos casamentos que poderiam não ter sido destruídos se a mulher se tivesse posicionado em buscar ajuda. Então esse curso de gestão emocional, ele veio mesmo como uma resposta de Deus. Então é uma jornada e é fundamental que você não esteja sozinha nessa jornada.